pensamentos, memórias, emoções. Esses são apenas alguns exemplos do que é processado no córtex cerebral. Ele possui bilhões de neurônios interconectados que são responsáveis por todas as funções que mantêm a nossa vida. Se você quiser saber o que é a localização e a classificação do córtex cerebral, é só assistir esse vídeo até o final. Meu nome é Rafaela Rocha, eu sou professora e mestre em neurociências e hoje a gente vai falar de córtex cerebral. Nesse vídeo eu quero te mostrar 3 informações: a localização, a composição e a classificação do córtex cerebral. Provavelmente você já viu um modelo desse e alguém dizendo que isto é o córtex cerebral, mas não é. A palavra córtex significa casca, ou seja, a região mais externa. E o córtex é realmente a casca, a região mais externa do nosso cérebro. Então vamos começar com a localização do córtex cerebral. Aqui eu tenho o encéfalo. O encéfalo, junto com a medula espinhal, forma o nosso sistema nervoso central. No encéfalo, nós temos o cérebro, que é tudo que está acima da minha mão. Essa região de sulcos e giros é o que a gente chama de telencéfalo, e essa região mais central é o que a gente chama de diencéfalo. Na região mais posterior, em verde, nós temos o cerebelo, e na frente do cerebelo nós temos o tronco encefálico, formado por mesencéfalo, ponte e bulbo. E é aqui, a partir do bulbo, que desce a medula espinhal. Quando a gente olha para a região interior desses sulcos e giros, ou seja, do telencéfalo, a gente enxerga isso. E essa casca mais externa é o que a gente chama de córtex. Eu colori para vocês aqui. Então, essa região que eu colori de preto é o que a gente chama de córtex cerebral, que é essa casca, essa região mais externa dos sulcos e dos giros. Então, o córtex é essa camada muito fina que está presente em torno de todos os sulcos e giros. Então, vamos falar da composição do córtex cerebral. O cérebro é um órgão e todo órgão é formado de tecidos que são formados de células. No caso do tecido nervoso, as principais células são os neurônios. É claro que nós também temos no córtex células da glia, vasos sanguíneos, mas nós vamos focar nos neurônios. E aqui é importante lembrar da estrutura do neurônio. O neurônio ele tem o corpo celular, de onde saem os dendritos, que é a região que recebe informações de outros neurônios, e nós temos o axônio, que é aquela parte mais comprida do neurônio. E no córtex, nós temos corpos de neurônios. Então, é aqui no córtex que nós temos o soma, ou corpo do neurônio. E se a gente lembrar das funções do corpo do neurônio, a gente vai lembrar que o corpo é responsável pelo processamento das informações que chegam até aquele neurônio. Então, lá no corpo celular, a gente tem os dendritos que recebem as informações e elas vão ser processadas no corpo, ou soma, do neurônio. Por isso que é no córtex cerebral que todas as informações são processadas. Por isso que quando a gente fala de córtex, a gente está falando de processamento de pensamentos, processamento de emoções, processamento de tudo, porque é no córtex que estão os corpos dos neurônios. E os corpos dos neurônios é que fazem esse processamento. É importante lembrar que no cérebro, os bilhões de neurônios estão todos interconectados. Então, para exercer uma função, eu preciso da comunicação de vários neurônios. Só que a gente sabe que em algumas áreas do cérebro são processadas majoritariamente alguns tipos de informação. Se você quer saber quais funções são processadas no lobo frontal, parietal, temporal, occipital e na ínsula, eu já fiz um vídeo sobre isso e eu vou deixar aqui para vocês conferirem depois desse. Então, como eu disse, o córtex é formado por corpos de neurônios e essa região também pode ser chamada de substância cinzenta. O motivo desse nome é porque no córtex cerebral nós não temos mielina. E quando a gente observa essas células no microscópio, dependendo do tipo de técnica utilizada, a gente enxerga as regiões com mielina de forma esbranquiçada. Por isso, elas são chamadas de substância branca. Já as regiões sem mielina, como o corpo do neurônio, a gente enxerga essa parte sem mielina com uma cor mais acinzentada. Por isso, as regiões que são formadas por corpos de neurônios são chamados também de substância cinzenta, porque é dessa cor que a gente enxerga no microscópio. E esse termo substância cinzenta, ele não é utilizado apenas no córtex cerebral, mas sim em todas as regiões que nós temos corpos de
neurônios. Então, por exemplo, na base do cérebro, nós temos outros conjuntos de corpos de neurônios que são os núcleos da base. No tronco encefálico, nós temos os núcleos, por exemplo, dos nervos cranianos, e eles são chamados de núcleos por serem corpos de neurônios. E no sistema periférico, nós também temos corpos de neurônios, ou seja, substância cinzenta, que nesse caso são chamados de gânglios. Nesse meu modelo, vocês podem reparar então que nós temos na superfície mais externa o córtex e nós temos fibras, umas ranhuras aqui no modelo que representam os axônios. Então, se aqui nós temos o corpo do neurônio, o axônio ele sai desse corpo do neurônio. Então, por isso que nós temos essas ranhuras para mostrar que é dessa região que saem os axônios, ou seja, a substância branca. A substância branca ela também vai ter outros nomes, tratos, fascículos, nervos, mas isso é assunto para outro vídeo. Se você quer um vídeo sobre a classificação da substância branca nas diferentes partes do sistema nervoso, comenta substância branca para eu saber e fazer um vídeo sobre isso. Eu acho que para facilitar a nossa compreensão do sistema nervoso, a gente tem que pensar na funcionalidade desse sistema. Então imagine que todas as informações elas são captadas na superfície do nosso corpo, nos órgãos do sentido, né? Nossa visão, audição, enfim. Todas essas informações elas vão subir através da medula, passa pelo tronco, passa pelo tálamo no diencéfalo e vão chegar no córtex. O córtex é a região final, porque é onde essas informações vão ser processadas. E a região final é a região mais externa. E é lá que elas serão processadas, uma resposta vai ser elaborada e essa resposta depois ela vai descer para chegar até os órgãos efetores. Então, eu acho que se você pensar nessa funcionalidade, faz muito sentido que o córtex tenha que estar nessa região mais externa, porque é a região final, vamos dizer assim, que nós temos do sistema nervoso. Então, chega até essa região final, é processado e volta a resposta. Então, nós já falamos da localização do córtex, que é aquela região mais externa que contorna os sulcos e giros do telencéfalo, e nós já falamos da composição, que são os corpos de neurônios, que também é chamada de substância cinzenta. Agora, falta a gente falar do terceiro tópico, que é a classificação do córtex cerebral. As regiões do córtex, elas são classificadas em primárias, secundárias e de associação, e é bem tranquilo de entender isso. Vamos lá. Primeira, que é primária, as regiões primárias do córtex cerebral, elas recebem informações cruas, vamos dizer assim. O que eu quero dizer com isso? Elas são responsáveis pelas funções mais básicas, como controle motor e sensorial. Então, nós temos, por exemplo, o giro pré-central, que é o córtex motor primário, que vai controlar o nosso movimento. Nós temos no giro pós-central do lobo parietal o córtex somatosensorial primário, que vai receber informações somatosensoriais, ou seja, de tato, temperatura, pressão, vibração, etc. No córtex occipital, nós temos o córtex visual primário, que recebe informações da nossa visão. No temporal, nós temos o córtex auditivo primário, que recebe informações da nossa audição. Então, todas essas informações básicas e cruas, vamos dizer assim, vão para os córtices, sim, o plural de córtex é córtices. Vão para os córtices primários. Já as regiões que são classificadas como secundárias, elas são responsáveis pela integração das informações do córtex primário. Então, a informação que chegou ali mais crua no córtex primário, ela vai ser interpretada nas regiões secundárias. Então, vamos dar um exemplo prático. Eu estou em contato com esse objeto. Quando eu estou em contato com ele e eu pego nele, as informações de tato vão para o meu córtex somatosensorial primário. E quais são essas informações somatosensoriais? Eu sei que ele é rígido, eu sei que ele é liso. O meu córtex visual percebe que a cor é roxa, que ele é cilíndrico, o tamanho, o que tem essa estrutura que tem aqui na ponta. Essa informação, então, primária, ela é enviada para as regiões secundárias. O que essa região secundária faz? Ela vai juntar essas informações, analisar e comparar com informações que eu já tenho guardadas ali. E aí ela vai identificar, isso é uma garrafa. Onde que nós temos essas regiões secundárias? Praticamente, sempre que a gente tem uma região primária, bem ao lado a gente tem uma região secundária, porque
Se a informação primária tem que ser enviada para a secundária, é bom que elas estejam bem perto uma da outra. Então, aqui no lobo occipital, eu tenho a região primária e ao lado eu tenho a região secundária. No temporal, eu tenho a primária e a secundária, e assim por diante. Então, sempre ao lado, vamos dizer assim, bem próximo de uma região primária, eu tenho uma região secundária, porque é para lá que essa informação vai para ser interpretada. E uma observação legal é que a área de Wernicke, que está aqui, né, entre o parietal e o temporal, ela também é uma área de associação, já que ela é importante para a gente compreender e interpretar a linguagem. E, por fim, as regiões de associação, que para mim são as mais legais. As regiões de associação, como o próprio nome diz, elas vão associar, elas vão juntar todas as informações que estão chegando nos córtices primários e secundários e também as informações que eu já tenho armazenadas no meu córtex. Só que essas regiões usam essas informações e essa associação para me ajudar, por exemplo, no meu comportamento, na minha tomada de decisão. Então, além de usar essas informações para determinar o meu comportamento, é também nas regiões de associação que a gente tem o nascimento, vamos dizer assim, da nossa imaginação e da nossa criatividade. Então, no meu córtex de associação, quando eu olho para a garrafa, qual que é a interpretação que eu faço? Ah, isso é uma garrafa, ok. E para que ela serve? Ah, ela serve para colocar água, para guardar líquidos. E quando que eu preciso de líquidos? Quando eu estou com sede. Eu estou com sede agora, estou recebendo isso de outras regiões. Já que eu estou com sede e eu estou vendo uma garrafa que dá para eu colocar água, eu vou encher essa garrafa de água e vou beber essa água para matar a minha sede. Então, é essa a função das regiões de associação. Ela junta todas essas informações e vai determinar o meu comportamento. Se eu vou beber água, ou se já tem água aqui, eu vou beber, ou se eu vou encher a garrafa primeiro. Então, o que eu vou fazer com essas informações, quem decide são essas regiões de associação. Por isso, elas são as mais legais. Nós temos duas regiões principais de associação no nosso córtex, que são aqui no lobo parietal, nós temos a região de associação posterior. Essa região é responsável por nos dar uma noção espacial, uma percepção espacial do ambiente. Então, uma compreensão de onde a gente está em relação ao que está ao nosso redor. Além de fazer também uma integração sensorial, já que todas as informações sensoriais, a visão vem para cá, a audição vem para cá, a gustação vem para cá, todas essas informações sensoriais vêm para essa região posterior do lobo parietal para serem integradas, para serem associadas. E essa região, ela é muito importante para a manutenção da nossa atenção. Então, já que ela nos dá essa noção de percepção espacial e informações sensoriais, então ela sabe exatamente onde eu estou, o que eu estou fazendo e onde eu preciso focar a minha atenção. E, por último, a região de associação mais famosa, que é o córtex pré-frontal, que está nessa região mais anterior do lobo frontal e que é responsável pelo planejamento, tomada de decisões, controle inibitório, que é aquele controle que nos impede que a gente faça coisas de forma impulsiva, personalidade, comportamento social. Então, tudo isso vai ser controlado no córtex pré-frontal, porque ele é uma região de associação, então, que é capaz de receber todas essas informações que a gente já tem no nosso córtex, que nós estamos recebendo do ambiente, associar tudo isso e determinar qual que é o comportamento mais adequado para cada situação. Então é isso, eu espero que você tenha gostado, que tenha aprendido bastante. Se sim, curte e compartilha esse vídeo para me ajudar com o crescimento do canal e eu te vejo no próximo vídeo. Até mais!